Boa noite a todos que estão presentes. Gostaria aqui de agradecer a presença na pessoa do secretário Marconi, agradecer a presença de todos os secretários que estão aqui. Cumprimento a todos que nos assistem pelas redes sociais e nos acompanham pela Rádio Mania. Eu solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. João Paulo Brandão Simões. Presente. Assis de Oliveira. Presente. Enéas Vitorino da Silva. Presente. Rosimar Ângelo Severino. Presente. Adelino Aparecido Reis. Presente. Antônio Carlos da Cunha. Presente. Antônio José de Oliveira Filho. Presente. Flávio Cardoso da Silva. Presente. Roberto da Silva Ribeiro. Presente. Ronivon Simões. Presente. O Everson Leão Simões. Presente. Obrigado, senhor secretário. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da 6ª sessão ordinária e da 2ª sessão extraordinária. Está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação a ata da 6ª sessão ordinária e da 2ª sessão extraordinária. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Eu declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas, correspondências expedidas e do expediente da sessão. Correspondência recebida. Excelentíssimo senhor João Paulo Simões, presidente da Câmara dos Vereadores do Cerro. A coordenação do curso de Direito da PUC, Minas Cerro, tem a honra de convidá-los para a aula magna do semestre, que será realizada no dia 22 de maio de 2025, às 19 horas, no auditório da instituição. Este ano, o evento contará com a presença da professora doutora Camila Matos, que ministrará a palestra Perspectivas e Risco de Uso de Inteligência Artificial no Sistema de Justiça, com a mediação da professora doutora Ilba Lúcia Maia Bernardes. Sua presença será motivo de grande prestígio para a nossa comunidade acadêmica. Correspondência expedidas. Ofício da Secretaria da Câmara. Ao excelentíssimo prefeito Epaminondas Pires de Miranda, projetos de lei aprovados na sessão anterior e indicações anteriores. De indicação 054 a 069. Ofício da Secretaria da Câmara 026, enviado ao prefeito excelentíssimo Epaminondas Pires de Miranda. Ofício da Secretaria da Câmara 027, excelentíssima senhora Cláudia Pacheco Severino, prezada senhora Claudineia, com os nossos cardeais cumprimentos, comunicamos que foi aprovada por unanimidade em plenário as moções de aplausos concedidas as mencionadas já. Edital de convocação. O presidente da Câmara Municipal do Cerro, no uso de suas atribuições legais, convoca os senhores vereadores para a reunião ordinária legislativa realizada no dia 21 de maio do ano em curso. Projeto de lei de resolução 008 de 2025. Altera a redação da número 148 da resolução 008 de 1991, que dispõe sobre o regimento interno na Câmara Municipal do Cerro. Foi retirada? Foi retirada. Essa foi retirada de pauta. Requerimento 013, requer o envio de ofício requisitando informações da Copasa, autoria do vereador Everson Leão Simões. Indicação 070, recuperação de vias. Autor da indicação, vereador Rosimar Ângelo Severino.
Indicação 071/2025, solicita instalação de quebra-molas. Autoria do vereador Rosimar Ângelo Severino. Indicação 072, solicita a construção de uma escola. Vereador Rosimar Ângelo Severino, indicação. Indicação 073, solicita reforma de ponte. Vereador Antônio Carlos da Cunha. Indicação 074/2025, solicita instalação de mata-burros. Vereador Flávio Cardoso da Silva. Autor da indicação. Indicação 075, solicita revitalização de ponte. Autoria do vereador Flávio Cardoso da Silva. Indicação 076, solicita aquisição de equipamentos para posto de atendimento à saúde. Autoria do vereador Flávio Cardoso da Silva. Indicação 077, solicita instalação de manilhas. Autoria do vereador Assis de Oliveira. Indicação 078, solicita inclusão de calçamento. Autoria do vereador Assis de Oliveira. Indicação 079, solicita construção de ponte. Autoria dos vereadores Assis de Oliveira, Flávio Cardoso da Silva, vereador Antônio Carlos da Cunha. Indicação 080/2025, solicita calçamento de vias. Vereador Assis de Oliveira, vereador João Paulo Brandão Simões, autores da indicação. Indicação 081/2025, sugere a criação de um programa municipal mobilidade rural. Autoria do vereador João Paulo Brandão Simões. Obrigado, vereador Enéas. Gostaria de, senhores vereadores, conforme deliberado anteriormente, este momento será destinado à apresentação da senhora secretária municipal de saúde de Cerro, senhora Karine Sense Pertile, do relatório de atividades da sua pasta. Eu concedo a palavra à senhora secretária e peço que ocupe a tribuna. Será destinado para ela um tempo de 30 minutos, no qual, assim que a secretária permitir, os senhores vereadores quiserem fazer perguntas, ela estará disponível. Nesse momento eu vou me retirar aqui só por causa do Tata Show. Com a palavra, viu, senhora Karine? Acho que tá bom. Vamos ver. Ô, João Paulo, sua cadeira também está dando diferença lá. Oi? Cadeira. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Antes de mais nada, agradecer à Câmara, em nome do presidente João Paulo, pela oportunidade de estar aqui apresentando aí os relatórios do terceiro RDQA e o relatório anual de gestão da Secretaria Municipal de Saúde. Pode passar. Para começar, eu vou mostrar, quer dizer, queria ter mostrado mais claramente, né, mas a letra ficou muito pequena, mas... De qualquer forma, eu vou contar para vocês. Esse é o organograma da Secretaria de Saúde. Hoje, a Secretaria de Saúde tem 235 funcionários, divididos em 5 diretorias. A primeira diretoria é a diretoria administrativa, que foi criada recentemente, na reforma administrativa que foi feita, porque a Secretaria de Saúde cresceu tanto nos últimos anos que é necessário organizar uma estrutura administrativa mínima para que a gente consiga
desenvolver o que precisa ser, né, o trabalho que tem para ser feito. Então, hoje, na diretoria administrativa que está sendo organizada, a gente tem assessoria jurídica, a gente vai ter um departamento de contabilidade e tesouraria, vai ter um departamento de compras, contratos e convênios, e ainda o transporte de pacientes entra na diretoria administrativa. A segunda diretoria, que não dá para enxergar, mas que eu também vou contar para vocês, é a diretoria de atenção básica, onde estão as 9 equipes de saúde da família, a equipe que antes chamava de NASF, agora é Multi, que é a equipe multiprofissional que dá apoio à saúde da família, os 9 consultórios odontológicos, um em cada estratégia saúde da família, e a Academia da Saúde. A atenção básica é uma mini secretaria de saúde, né? A Secretaria de Saúde tem 235 funcionários, a atenção básica tem 180, mais ou menos. Então, é um trabalho grande aí que se faz na atenção básica. E são muitos desafios que a gente encontra e vem encontrando na atenção básica, em todas as diretorias, mas na atenção básica, um desafio histórico aí de alta rotatividade de médicos, de dificuldades com o acolhimento dos pacientes que procuram um serviço, de pouca valorização dos profissionais. Então, a gente tem trabalhado bastante aí para superar esses desafios que são históricos, e a gente tem conseguido bons resultados que depois eu vou mostrar para vocês. A diretoria de atenção especializada também, que nos últimos 4 anos a gente ampliou significativamente os serviços de atenção especializada, né? A gente tinha a policlínica, onde tem a farmácia e o laboratório, e a clínica de fisioterapia, né? A gente ampliou a policlínica, depois eu vou mostrar um pouquinho melhor também. A clínica de fisioterapia mudou de sede, uma casa melhor, com mais acessibilidade, com novos equipamentos. E, além disso, a gente implantou nos últimos anos o CAPS, não só o CAPS, mas a rede de atenção psicossocial, que era um vazio assistencial aqui na microrregião de Cerro. A IMAD, a equipe multiprofissional de atenção domiciliar, que atende pacientes que têm alta do hospital e que fazem essa transição entre o cuidado hospitalar e o cuidado domiciliar. Agora, a gente está agora, né, com a construção do CEL, do Centro de Especialidades Odontológicas, que também compõe a atenção especializada. Esqueci de falar, na atenção básica a gente tem também, recente, a equipe de saúde prisional, porque antes as pessoas privadas de liberdade eram atendidas pelo UBS 4 Vinténs, e hoje tem uma equipe específica para atender esse público. A terceira especializada, a 4ª diretoria é a diretoria de atenção hospitalar e regulação. E aí, falando sobre isso, tem algumas coisas que são importantes de destacar, e eu aproveito a oportunidade para destacar. Cerro, hoje, é sede de microrregião de saúde. Então, hoje, a gente não pensa em saúde no Cerro sem pensar na oferta de serviços para a microrregião, que é formada por Conceição do Mato Dentro, Serra Azul de Minas, Alvorada de Minas, Santo Antônio do Itambé e Cerro. Então, o planejamento em saúde hoje, ele é um planejamento que é microrregional, e isso é uma coisa importante. Então, quando a gente fala de regulação, a gente regula as consultas especializadas desses 5 municípios e oferta serviços aqui em Cerro também para esses 5 municípios. Uma outra coisa que eu acho importante de trazer também é que Cerro, hoje, desde 2020, final de 2022, tem a gestão plena dos prestadores. O que isso significa? Que, até 2022, quem administrava e contratualizava com os prestadores, como é o caso do Hospital de Cerro, era o Estado. Então, era o Estado que dizia o que era que ia pagar para o hospital, pagava diretamente, tinha um contrato e acompanhava esse contrato. Final de 2022 para cá, a gente fez a solicitação, junto ao governo do Estado, da plenagem, né? Isso significa que, hoje, a gestão dos prestadores é do município de Cerro. O que isso significa? Que o recurso estadual e federal chega para o município, e é o município que tem autonomia de contratualizar com o hospital e de fazer esse processo, né, de compra de serviços do hospital. Então, a gente tem um contrato que hoje está na casa dos 3,5 milhões por ano, em que o hospital presta serviços que são contratualizados, acompanhados, monitorados e fiscalizados pela Secretaria de Saúde. Bem, dentro dessa diretoria, a gente tem, então, a regulação,
o TFD e qual é o último tópico? Não, enfim, provavelmente seja a contratualização, né, que é o que a gente trabalha com o hospital. E a quinta diretoria é a diretoria de vigilância em saúde. A vigilância em saúde, ela cresceu muito, eu acho que a pandemia ela deu muita visibilidade para a vigilância em saúde, né, porque toda a organização do sistema de vacinação é feita pela vigilância epidemiológica. A gente tem a vigilância de saúde do trabalhador, que cuida aí da questão da saúde dos trabalhadores mesmo. A gente tem a vigilância sanitária. Então, se hoje a gente tem açougues, supermercados e restaurantes que funcionam com segurança, é graças à vigilância sanitária também, né? A gente tem aí as endemias. Eu gosto de trazer esse número, essa informação. Ano passado, no mutirão da dengue, foram arrecadadas 18 toneladas de entulhos nesse mutirão da dengue, o que é uma quantidade enorme, né? Então, é um trabalho grande que esses meninos fazem aí no combate às arboviroses. Pode passar. Passa todos. Bem, então, eu vou começar pelos números. Vamos lá. Sim. Deixa eu ver se meu negocinho funciona aqui. Funciona. Bom, então, primeiro eu trouxe para vocês conhecerem, eu fiz uma comparação dos anos de 2022, 2023 e 2024 em relação ao recurso que entrou para a Secretaria de Saúde de cada ente federado. 2022, a gente teve um aporte, a Secretaria de Saúde rodou com 22 milhões de reais, em 2023 com 35 milhões e em 2024 com 42 milhões. Obrigada. Tem algumas coisas que chamam atenção. Então, por exemplo, o aporte da União Federal ele aumentou de 11 milhões em 2022 para 12 milhões em 2023 para 20 milhões em 2024. Esse aumento do recurso da União ele está vinculado a várias coisas. Uma delas é o cumprimento de indicadores, né? A gente recebe dinheiro a partir dos indicadores que a gente atinge. A saúde trabalha sempre a partir de indicadores. Então, esses aumentos eles também estão relacionados com isso. Chama muita atenção a questão dos recursos estaduais, né? Que em 2022 era 283 mil e em 2023 passou a 7 milhões. Por que isso aconteceu? Porque por conta desse processo de plenagem que eu contei para vocês. Porque antes o dinheiro que o Estado pagava para o hospital ia diretamente para o hospital. Hoje entra para a Secretaria de Saúde e é a Secretaria de Saúde que paga os serviços para o hospital, especialmente por conta disso. E o montante que o município entra, né, de contrapartida está em torno, na casa aí, dos 10 milhões de reais. A prefeitura tem a obrigação legal de investir 15% dos seus recursos próprios em saúde e a gente tem investido, em média, 20%. Em 2024, a gente conseguiu reduzir aí para 20%, 22 e 23 está na casa dos 22%, 24%. Né? E em 2024, a gente conseguiu reduzir esse valor muito por conta do aumento do aporte tanto da União quanto do Estado. Uma coisa importante também é que, com esse processo de plenagem, algo que foi muito positivo também para o município é o limite de emendas parlamentares. Antes da plenagem, a gente tinha um limite muito baixo de captação de emendas parlamentares, tanto para o Fundo Municipal de Saúde quanto para o hospital. Esse limite ele aumentou consideravelmente. Em 2023, final de 2023, a gente teve aí 3.120.000 reais de emendas parlamentares federais, e esse também foi um dos motivos pelos quais a gente teve menos investimento com recursos próprios em 2024, porque esses 3 milhões eles entraram em 2023, mas eles foram executados em 2024. Pode passar. Esse é um comparativo, só para ficar mais fácil a visualização, como aumentou aí o aporte da União, do Estado e do município. Pode passar. Esse quadro, esses dados, gente, eles são públicos, tá? Eles estão disponíveis numa página que chama CIOPS, que é um sistema de informações que traz todas as informações financeiras dos municípios. Então, eu trouxe, só para vocês entenderem mais ou menos, desses 42 milhões que foram investidos no ano passado, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. 12 milhões... Não consigo, não. Vamos sem a luzinha. 12 milhões foram utilizados na atenção básica,
25 milhões na assistência hospitalar e ambulatorial, 700 mil no suporte profilático e terapêutico, aonde entram os exames laboratoriais, os exames de imagem, os medicamentos. 1 milhão e 300, mais ou menos, na vigilância em saúde, mais ou menos 100 mil numa subfunção chamada alimentação e nutrição, que está relacionada àquelas fórmulas e dietas especiais para crianças e adultos que têm restrições alimentares. E 1 milhão e 800 em outras subfunções, que entram algumas coisas que não estão aqui, como, por exemplo, o transporte de doentes, a gestão em saúde, incluindo toda a folha de pagamento. Esse gráfico ele mostra um pouquinho a distribuição de recursos por subfunção e fonte de financiamento. Então, dentro da atenção básica, né, dá para perceber que a maior parte do recurso é federal, e aí assim, a gente consegue fazer essa visualização com mais facilidade. A atenção hospitalar e ambulatorial é que recebe o maior aporte, de fato, de recursos, né, com uma divisão quase paritária aí entre os 3 entes federados. Essa é uma comparação do total utilizado por subfunção em 2023 e 2024. Então, vocês podem observar que na atenção básica teve um pequeno aumento, na atenção hospitalar e ambulatorial teve um aumento bem significativo, de 41%, foi de 18 milhões para 25 milhões. Suporte profilático e terapêutico foi mais ou menos o mesmo valor. Vigilância em saúde também. A alimentação e nutrição aumentou consideravelmente. E outras subfunções também. Aí a gente teve uma redução. Então, a gente teve, no geral, né, se for considerar o valor total, um aumento de 21% aí no investimento da saúde de 2023 para 2024. Esse gráfico ele mostra o quanto foi usado com recurso próprio do município em cada subfunção. Então, na atenção básica, a gente... Está meio sem foco, né? Será que não dá para melhorar o foco um pouquinho? Você importa? Não sei se é porque eu estou sem óculos, mas... Tem que ser Oi? Manda para... É o máximo? Se jogar para mais longe, ele parece melhor. Se jogar mais para lá, ele parece melhor. Pronto, vamos lá. É porque realmente não dá para enxergar daqui, não. Então, vamos lá. Na atenção básica, ficou mais ou menos a mesma quantia, né? Em média, 2,5 milhões investidos com recurso próprio do município. Na atenção hospitalar e ambulatorial, uma média de 6 milhões. Suporte profilático e terapêutico é interessante. Vocês vão observar que, em 2023, foi um investimento com recurso próprio do município de 384 mil e, em 2024, de 93 mil. Aí vocês vão me perguntar, que estranho, por que diminuiu tanto? Mas aí eu vou explicar uma outra coisa que aconteceu, que é muito importante, inclusive. O que acontece, gente? O Estado ele coloca recurso no município através de resoluções. Então, ele solta uma resolução e fala assim, vou te dar 200 mil reais para determinada coisa. Você precisa usar aquele dinheiro e prestar contas daquele dinheiro, o que dá um trabalho assim, absurdo, né? Aconteceu muito, não só em Cerro, mas em vários outros municípios, eu diria na grande maioria dos municípios, de algum tempo atrás, as gestões da saúde não usarem esse dinheiro pela dificuldade, a burocracia do uso do dinheiro. Então, nós encontramos um valor antigo, de 2011 a 2022, de aproximadamente 3 milhões de reais parados nas contas, dinheiro esse que deveria, teoricamente, ser devolvido para o Estado, porque ele não foi utilizado. O Estado abriu a possibilidade para os municípios de fazer uma renegociação, de dizer assim, analisem as contas de vocês e me façam uma proposta. Se for uma proposta contundente, a gente deixa vocês usarem esse dinheiro. Então, o que a gente fez? A gente contratou um serviço de auditoria, a gente fez uma auditoria muito precisa das contas da Secretaria de Saúde nos anos de 2022
2022, 23 e 24, entre 2023 até início de 2024. A gente auditou as contas todas, fez um levantamento desses saldos e fez um processo de transposição de recursos, que era a proposta que o governo federal, o governo estadual fez para os municípios todos do estado, né? Então, esses 3 milhões mais ou menos que estavam aí parados, a gente renegociou para poder usar com outras coisas que a gente não tem de onde tirar dinheiro, né? Então, essa questão do suporte profilático e terapêutico é uma delas. Então, se vocês forem olhar no gráfico anterior, teve um aumento teve um aumento expressivo de 2023 para 2024, mas com recursos do Estado e não do município. Por isso que do município teve essa diminuição. A vigilância em saúde se manteve mais ou menos na casa dos 600 mil, e a alimentação e nutrição, que é a questão das fórmulas nutricionais que eu falei para vocês, também teve uma redução de 86 mil para 10 mil com recursos próprios, né? Porque os outros 100 mil, porque foi 110 mil investimento em média, eles foram usados com esse recurso estadual da transposição de recursos. Pode passar. Bom, então, esses são os dados financeiros que era o meu objetivo principal de estar trazendo aqui para vocês, tá? Que eles compõem o RDQA, que é o relatório quadrimestral. A gente tem, ao longo do ano, a gente tem 4 RDQAs, né? Então, esse compõe o último RDQA e o relatório anual de gestão. Mas, falar em números, sem falar em resultados também, né? Então, quero trazer para vocês um pouquinho do que se construiu aí nesses últimos 4 anos e aonde estão esses investimentos que foram feitos. Pode passar. Atenção básica, como eu disse, ela é uma subsecretaria, né? A gente tem aí quase 120 funcionários. Em um ano, são feitas, em média, 52 mil consultas médicas, mais de 6 mil vacinas aplicadas, mais de 2.500 atividades coletivas de promoção à saúde, mais de 150 mil visitas domiciliares. Pode passar. A gente investiu significativamente em promoção à saúde, porque a cura e a reabilitação elas são importantíssimas. Mas elas estão dadas, a gente sabe disso e sabe que precisa. Mas a gente também precisa entender que é trabalho, tarefa da atenção básica atuar na promoção e na prevenção na perspectiva de evitar o adoecimento. Então, a gente tem trabalhado muito a questão da escovação nas escolas, e não só a escovação nas escolas, a gente está começando agora com procedimentos que podem ser feitos em crianças, que não precisa ser feito no consultório odontológico nas escolas. Então, a gente está investindo bastante aí em saúde bucal nesse âmbito da promoção. A gente... Pode deixar, pode voltar. A gente implantou o Mexa-se, né? O Mexa-se tem sido um programa de bastante sucesso e de bastante adesão do público, porque a atividade física promove saúde, sem dúvida nenhuma, e a gente tem percebido, com o Mexa-se, que ele tem sido um dispositivo não só de saúde física, mas de saúde mental e de convivência também. Esse ano passado, a gente implantou também nos distritos, né, porque começou aqui na sede, como deu certo, a gente implantou nos distritos com bons resultados. De atividade física, a gente tem também trazido as aulas de yoga, o grupo de coluna, né, muitas pessoas com problemas crônicos de coluna que têm tido melhoras significativas com a participação desse grupo. A auriculoterapia também como promoção à saúde. A gente fez um curso de auriculoterapia para os nossos profissionais e várias unidades de saúde têm usado essa prática integrativa aí no seu dia a dia. Pode passar. Ainda a Academia da Saúde, que também tem várias atividades. A gente tem um grupo terapêutico que chama A Dor que Eu Sinto, que é um grupo com práticas integrativas e complementares, que cuida de pessoas com dores crônicas, como fibromialgia, cefaleias, entre outras, que não têm bons prognósticos e que têm poucos recursos terapêuticos na medicina convencional. A gente tem tido excelentes relatos de melhoras dessas pessoas. As 2 carretas, né, a carreta da UFVJM, a carreta da Santa Casa, que também trouxeram uma ampla gama de exames complementares de prevenção e que tiveram ótimos resultados também. Pode passar.
Ainda na atenção básica, a gente teve a implantação da equipe de saúde prisional, como eu falei, a coleta de sangue nos distritos, né? Porque antes todo mundo precisava vir a Cerro para fazer coleta de sangue, agora a gente consegue, uma vez por mês, estar em cada distrito, para fazer a coleta daquelas pessoas que realmente têm dificuldade de deslocamento de vir para a sede. Aquela placa é a da construção da obra da UBS do Novo Rosário, que é um sonho antigo e que, finalmente, a gente começou essa construção aí agora no início de maio, né? Previsão aí de término de 1 ano. Aí a equipe de saúde do Quatro Vinténs, que hoje fica naquela casa improvisada ali na frente do quartel, em breve vai ter um prédio próprio. A gente estava conversando agora, antes de começar, eu e o Elvio, que, além disso, para essa população do Quatro Vinténs, a gente ainda está com uma reforma de um ponto de apoio lá no Machadinho, para conseguir descentralizar os atendimentos para essa comunidade também. Essa última foto é da UBS do Mato Grosso. A gente passou quase 10... Não, vou exagerar. Eu acho que uns 8 anos, mais ou menos, que toda época de chuva chovia mais dentro do que fora, né? Eu acho que todos aqui devem ter acompanhado esse drama. A gente fez aí uma licitação que foi complexa e demorada, com uma obra demorada, mas hoje as nossas 2 UBSs que tinham problemas graves no telhado, que era do Mato Grosso e do Morro de Areia, foram reformadas com a troca completa do telhado, e nesse período de chuva a gente conseguiu dormir em paz. Pode passar. 2 coisas importantes nesse slide. Uma é a questão da odontologia. No início, até 4 anos atrás, a gente tinha 8 equipes de saúde bucal, e a gente conseguiu implantar a que estava faltando, que era do Caminhos de Vitoruí. Então, hoje, todas as equipes de saúde da família também têm equipe de saúde bucal, e todas as unidades de saúde têm raio-x odontológico. Isso é um diferencial também. Eu sempre que eu falo de odontologia, gente, eu falo do problema que é a odontologia. É uma solução, mas também é um grande problema. A odontologia é um serviço extremamente específico, e na prefeitura tudo funciona com um processo extremamente burocrático para compras de materiais. Então, de vez em quando, a gente tem um consultório odontológico parado, porque é impossível prever todas as peças que as cadeiras precisam. Então, a gente ainda não conseguiu chegar num lugar de ter tranquilidade em relação ao conserto dos consultórios odontológicos, mas a gente está avançando nesse sentido. E um outro investimento importante que a gente fez foi na qualificação dos profissionais. A gente implantou aí um programa consistente de qualificação profissional que prevê encontros mensais por categoria profissional, de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e dentista, para discutir os seus processos de trabalho, implantar melhorias nos serviços, aprender uns com os outros, e além dos cursos para atenção básica que a gente tem feito, né? Então, a gente tem feito aí... Eu coloquei uma foto de um curso de puericultura, mas, no último ano, a gente teve inúmeros cursos aí para as equipes da atenção básica, porque a gente entende que valorização profissional está muito para além da remuneração, que é importantíssima. A gente teve esse cuidado, né, da melhoria dos salários dos profissionais, mas a valorização profissional ela também passa por outros âmbitos, como a qualificação, como a oferta de espaços formativos. Na atenção especializada, trouxe algumas coisas assim para a gente lembrar mesmo, né? Então, a Clínica Municipal de Fisioterapia, como eu falei, ela mudou de casa, hoje está numa casa melhor, mais acessível, com equipamentos melhores. A gente tinha 2 fisioterapeutas, hoje tem 13, mesmo assim a demanda reprimida é enorme. A gente tem um problema grande. A gente está fazendo as pré-conferências, né, nas unidades básicas de saúde, e muita gente reclama, nesses espaços, da dificuldade que é de transporte dos pacientes que fazem fisioterapia. Isso é uma realidade. Hoje, a gente não tem um transporte estruturado para trazer pessoas que não têm condições. O transporte dentro do município ele é para pessoas que têm incapacidade física de se locomover. Muitas que fazem fisioterapia têm, mas, infelizmente, a gente não tem hoje condições de transportar da forma como a gente gostaria. É um plano, é um projeto, né? Mas, hoje, o nosso sistema de transporte de pacientes as demandas cresceram muito e a gente não conseguiu acompanhar esse crescimento com o transporte de doentes, mas essa é uma prioridade aí, que a gente tem encarado. A equipe multiprofissional de atenção domiciliar também veio para dar suporte às equipes de saúde da família nessa transição entre hospitalização e a volta para casa.
A gente teve também, por uma demanda da Conferência Municipal de Saúde passada, a implantação do serviço de geriatria. Então, hoje a gente tem uma geriatra na policlínica e tem também a residência multiprofissional em saúde do idoso, né? Então, é um serviço diferenciado aí para a nossa população idosa. E o CAPS, que eu gosto muito de falar também, né? O CAPS pessoalmente, assim, é um sonho que a gente começou a realizar, a organização da rede de atenção psicossocial, para, de fato, dar dignidade ao tratamento de pessoas com transtornos mentais graves e muito graves. Está longe de ser um serviço ideal, a gente tem muitos problemas, mas é um serviço novo, que tem 2 anos, né, e a gente tem se dedicado bastante aí à qualificação da rede de atenção psicossocial. Em relação à atenção especializada, a gente tem também a casa de apoio, né? Todo mundo sabe aí que a gente teve uma mudança da casa de apoio. Gente, eu não sei se eu já falei, mas se eu não falei, eu vou falar. Na prefeitura, tudo é muito burocrático. Então, tudo precisa ser planejado com muita antecedência. A casa de apoio mesmo, assim, faz no mínimo 2 anos que a gente está batalhando por essa conquista. Ano passado, então, a gente conseguiu fazer a licitação se encerrou em setembro do ano passado. De setembro até março desse ano foi o tempo que a empresa teve para estruturar o serviço, e em abril, maio, a gente começou a oferecer esse novo serviço. O Centro de Especialidades Odontológicas também, que também é um sonho, um desejo, a gente está pleiteando por isso há bastante tempo. O Centro de Especialidades Odontológicas, o prédio está em reforma, e a nossa previsão é de que até o final do ano ele esteja em funcionamento, para oferecer tratamento de canal, cirurgia, endodontia, prevenção de câncer de boca e atendimento de pacientes especiais, para Cerro e para a microrregião. Eu não coloquei aqui, não, mas a gente também tem a previsão de começar a funcionar agora em julho, até julho, um serviço de atendimento a pessoas com questões de neurodiversidade, com TEA, TDAH, né, que também é uma demanda grande, que tem aumentado muito e que a gente tem sido cobrado muito por isso, e nós somos muito sensíveis a essa causa, mas não é o tipo de serviço que a gente consegue resolver de uma hora para outra. Então, a gente tem estudado, pensado, trabalhado para conseguir oferecer esse serviço que, se Deus quiser, a partir de julho, a gente vai estar oferecendo. Pode passar. Sim, alguma cirurgia... Tem uma coisa também que eu vou... Gente, se o meu tempo estiver acabando, vocês me falam, tá? Que eu vou mais rápido. Mas, enquanto isso, tem uma coisa também que eu acho importante de explicar. É que... Oi? 3 minutos. Tá, vou conseguir. 5, né? Tá bom. Tem uma coisa que eu gosto de explicar também, é que tem uma lei do SUS que chama Lei do Comando Único. O que isso significa? Que um município não pode comprar serviços de outras instituições que não sejam do seu município. Então, eu não posso ir lá em Belo Horizonte, no hospital, e falar assim: hospital, deixa eu te falar, eu quero comprar algumas cirurgias aqui com você. Eu não posso fazer isso. Se eu faço isso, eu infrinjo uma lei, que é a Lei do Comando Único. Então, para resolver esse problema, os estados, eles se organizam através de consórcios. Então, a gente consegue comprar serviços de outros municípios através dos consórcios. Hoje, nós somos consorciados com o CISAGE, e depois eu explico para vocês melhor. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente tem se esforçado bastante para trazer o máximo de serviços que a gente pode aqui para Cerro. Não é fácil, porque a gente não tem como pagar um valor muito alto, e é difícil, às vezes, ter profissionais que queiram, né, vir atender no município. Mas a gente já tem ofertado algumas coisas que antes as pessoas precisavam sair daqui. As cirurgias de otorrino, as cirurgias de urologia, as próprias cirurgias de catarata, né, que hoje a gente consegue operar aqui no município. Pode passar. Pode passar? Mais um. Então, como eu falei para vocês, hoje a gente compra consultas no CISAGE, as consultas especializadas que a gente não tem no município, né? Para vocês terem uma ideia, ano passado foram 3.567 consultas especializadas, e a gente transportou praticamente 4.900, praticamente 5.000 pessoas de Cerro para Diamantina para fazer as suas consultas. É um número maior porque sempre tem os acompanhantes, né? E em Belo Horizonte foram 1.212 primeiras consultas, porque os retornos eles não estão computados aqui. E foram transportados 5.100 passageiros. Falando nisso, quero aproveitar a oportunidade também, isso é uma questão que a gente tem conversado muito, né?
a gente tem uma demanda grande relacionada ao que eu vou trazer agora, que é o transporte de pacientes que têm consultas marcadas no sistema privado, né? A gente sabe que tem muita gente que tem dificuldade de conseguir uma consulta pelo SUS e quer agilizar a sua consulta e que acaba juntando um dinheiro e marcando uma consulta particular. Esse é um esforço que, de fato, a gente valoriza e entende que é necessário. Mas a Secretaria de Saúde, ela tem a responsabilidade de transportar os pacientes que são agendados pela Secretaria de Saúde. Então, eu não posso deixar de colocar no ônibus um paciente que é agendado pela Secretaria de Saúde para colocar um paciente que é agendado pelo sistema privado, por mais que eu entenda que ele precisa também desse deslocamento. Então, hoje, a gente já tem melhorado um tanto, tivemos muitas dificuldades nos últimos anos, eu acho que as coisas estão um pouquinho melhores nesse sentido, mas hoje a gente prioriza, de fato, os pacientes que são agendados pelo SUS e, nas vagas remanescentes, a gente abre a possibilidade, então, de transportar os pacientes que têm consultas agendadas no sistema privado em outros municípios. Eu quero trazer também como destaque que Cerro, ano passado, fez mais de 1.000 cirurgias. É um número muito expressivo, principalmente nessas 3 áreas, oftalmo, otorrino e urologia. Nesse ano, a gente quer ampliar as cirurgias ortopédicas e a gente quer trazer também para Cerro, está pleiteando, se tudo der certo, a gente vai conseguir ter um cardiologista atendendo aqui, com exames cardiológicos também, que têm sido bem difíceis de se conseguir. Pode passar. Eu gosto desse quadro, ele está horrível, porque ele é uma foto, mas, deixa eu mostrar aqui para vocês. Cerro, aqui, ó. Agora eu vou conseguir. Cerro é esse aqui, ó. É a penúltima linha. Se vocês observarem, nos últimos 3... Esses aqui são todos os hospitais da Macro Jequitinhonha, que vai de Conceição a Araçuaí. Se vocês observarem, nos últimos 3 anos, Cerro é o hospital da macro-região que mais opera na região. Inclusive mais do que os hospitais de Diamantina. Então, toda reunião que a gente tem de atenção hospitalar, Cerro sempre é elogiado pela sua capacidade cirúrgica mesmo. Assim. Então, o hospital tem esse mérito, né? Tem investido bastante, aí tem conseguido operar bastante no município. Pode passar o próximo. Mais um. Esse, só para vocês terem uma noção... Gente, eu peguei 2019 de recorte para fazer uma comparação, porque foi um ano anterior à pandemia. 2020 e 2021, os investimentos foram muito baixos, porque estava tudo parado, né? Mas aí eu peguei de recorte 2029 e 2019 para fazer uma comparação. Com exames laboratoriais, a gente investia 240 mil e hoje a gente investe quase 500 mil reais por ano em só exame de sangue, sem contar os outros, né? Em medicamentos, gente, a gente investia 170 mil em 2029 e 2019, e hoje a gente investe quase 600 mil reais em medicamento. Então, é um número grande, muito grande, de medicamentos e de exames laboratoriais que são ofertados anualmente. Não são suficientes. A gente tem percebido um adoecimento grande da população, e isso nos faz pensar cada vez mais em investir não só na cura e na reabilitação, mas também na promoção de saúde. Não vou falar sobre a vigilância, porque eu já falei, e o meu tempo está terminando. E esses são os nossos projetos aí para 2025 e 2026. Na atenção básica, a gente está querendo credenciar a 10ª equipe, né? A construção da UBS do Novo Rosário. A gente está pensando aí em horário estendido em algumas equipes de saúde da família, em aumentar também, a gente pediu credenciamento para o Ministério da Saúde para ampliar a equipe multiprofissional, que tem psicólogo, nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, né? E na atenção especializada também, algumas das coisas que a gente está pensando no CEL, em abrir daqui para frente, daqui para o ano que vem, quem sabe, um CAPS-AD, CAPS álcool e drogas. A gente tem muito transtorno mental por abuso de álcool e de outras drogas, né? O Centro de Convivência e Cultura, que é um espaço de saúde mental também lá em São Gonçalo, a gente está querendo abrir. A farmacinha, que todo mundo sabe que é num lugar péssimo, tem aquela rampa horrorosa, aquela fila que as pessoas ficam embaixo do sol, a gente não quer continuar com isso. A gente está há bastante tempo pensando em possibilidades, mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir aí, reformar um prédio público para mudar a farmacinha. E o tomógrafo também, acho que nesse ano o tomógrafo... Acho não, tenho certeza, não é possível, né? Nesse ano o tomógrafo aí começa a funcionar. É isso. Era isso que eu tinha para trazer. Agradeço pela oportunidade e estou à disposição aí se tiverem perguntas.
Karina, primeiramente, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui, os secretários, a Cláudia, o Elvio, o Marconi, os nobres vereadores, a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais da Câmara, pela Rádio Mania FM. Primeiramente, parabenizar pela gestão da Secretaria de Saúde, que não é fácil mesmo, principalmente porque saúde é uma prioridade e estar à frente, com certeza, não deve ser fácil. Também, antes de fazer pergunta, da honra que merece honra, gostaria de parabenizar em público Dico Serafim, nosso colega Dico Serafim, que falar saúde em Cerro, todo mundo lembra, Dico. E eu sou um desses, inclusive, também. Que é um cara que, sem dúvida nenhuma, ele tem feito muita diferença nesse sentido. Parabenizar nosso amigo ali, e o nobre colega Assis, que conseguiu, junto com o deputado que ele apoia, 350 mil, que vai ajudar na saúde, lá em Milho Verde, para expandir o atendimento até às 10 horas, que, sem dúvida, isso não vai atender somente a comunidade de Milho Verde, mas São Gonçalo, Capivari, toda aquela comunidade circunvizinha. E isso mostra o comprometimento do nosso colega, também dos nossos colegas, com a saúde pública do nosso município, como os demais. Enfim, pergunta. Karine, você citou aqui uma questão, e que eu acho que é de conhecimento de todos, que o Cerro hoje ele é uma microrregional, e que ele tem a responsabilidade, ele atende cidades circunvizinhas, ou seja, moradores, a população circunvizinha. E você havia citado que tem um custo anual, que é um repasse que é feito para o hospital, de R$3 milhões. Esse repasse, os atendimentos que são feitos no hospital, eles são atendimentos para a população do Cerro e também para a população circunvizinha? É uma pergunta que eu vou linkar em outra. Tá. Sendo assim, as prefeituras, elas investem algum recurso em cima disso? Porque eu entendo que todo cidadão, todo morador, seja do Cerro, seja de qualquer lugar do Brasil, ele tem que ter um atendimento médico, ele tem que ter um serviço de atendimento médico, mas eu entendo também que o município de Cerro, ainda que ele seja uma microrregional, ele pode contar com apoio também, não sei se já conta. E tem isso. Os municípios, eles também fazem parte disso, eles ajudam? Sim. Ótima a sua colocação. Como é que funciona? Esses 3 milhões e meio que eu falei são de recurso próprio do município, de fato, para compra de serviços para o município. Então, esse recurso é só para os moradores de Cerro. Os outros municípios... Vou voltar um pouquinho atrás. O hospital, ele também tem metas microrregionais para serem cumpridas. Então, vocês viram lá, são 25 milhões, mais ou menos, que o hospital recebe por ano, dos quais 3 são do município. Os outros, o resto desse dinheiro, é do governo federal e do governo estadual. Então, esse aporte que vem dos governos federal e do estadual, eles têm metas que precisam ser cumpridas, aí sim, não só para atendimento em Cerro, mas para a microrregião. Mas, ainda assim, os municípios da micro, que compram serviços para além daqueles que são pagos pelo governo, eles fazem um aporte, sim. Então, todos os municípios da micro, eles têm um contrato com o hospital e financiam uma parte dos serviços que são prestados. Entendi. Então, esses 3 milhões são exclusivamente para atendimentos dos moradores do Cerro. Esses 3 milhões, o que acontece? Assim, a gente tem um contrato que vai começar dia 1º de junho desse ano. O nosso contrato antigo vence 31 de maio. Então, esses 3 milhões e meio eles estão previstos a partir do próximo contrato, porque os exames laboratoriais, que antes eram feitos no outro serviço, que tinha sido credenciado, agora vão passar a ser feitos no hospital. Então, a gente tinha um pagamento, aí, a gente paga, em média, R$50 mil por mês para exames laboratoriais que vão entrar no convênio com o hospital, E aí aumentou um pouco o valor, porque até então era 2 milhões e 900, mais ou menos. Mas é nessa casa. Entendi. E a última pergunta é o seguinte, até parabenizar também, você enquanto secretário, conseguiram a criação de mais um posto de saúde que vai ser construído lá no Novo Rosário, que sem dúvida nenhuma vai ampliar ainda mais o atendimento à saúde pública do nosso município. Só que isso me trouxe uma preocupação, inclusive deve estar dentro desses investimentos desse ano aí, que é um recurso do governo federal, se me corrija se eu estiver errado. Federal. Só que o que acontece? Tem vários bairros que são atendidos no posto de saúde, que é o 4 Vintense, que hoje ele é ali próximo ao quartel da Polícia Militar. Em um desses bairros, eu acredito talvez o mais distante, que eu sei que é o Machadinho, Leiteiro e o Rosário, Novo Rosário, Isso mesmo. E eu tenho uma grande preocupação com a questão do bairro Machadinho. Eu também. Inclusive, eu até fiz um ofício, eu acho que você recebeu ele, demonstrando a necessidade de criar talvez um posto de saúde ali, um ponto de atendimento naquele bairro, porque é um bairro que é um pouco mais distante, tem que passar por aquela BR, que vai ter um aumento de tráfego ali.
os moradores do bairro Machadinho vão continuar sendo atendidos lá, porque vai aumentar a distância para eles. Vai. Né? Não. E tem a previsão de colocar um pronto de atendimento lá no Machadinho? Tem. Eu não sei se você... Não, você sabe, sim. Eu não sei se todo mundo sabe. A creche antiga do Machadinho, ela estava em reforma. O plano era de ser um ponto de apoio de atendimento da saúde para essa população. Teve um problema aí nessa obra, que aí eu não vou saber explicar, porque dessa parte eu não entendo, mas eu sei que essa obra ficou parada durante um tempo, e agora essa obra está sendo retomada. Né? Então, não sei se já começou, mas se não começou, está para começar, e a previsão é de que, nesse ano ainda, essa obra esteja... Nesse ano, né? Nesse ano ainda, essa obra esteja pronta, e aí a gente vai passar a atender a população do Machadinho, dentro do Machadinho, nessa casa que fica ali onde era a creche antiga. Ótimo. Aí vai ser um pronto atendimento ou um posto? Não, posto de posto? saúde. Isso. Não, eu falei um ponto de atendimento, né? Isso. Ótimo. Por enquanto, o que Você acontece? já tinha dado essa notícia, mas eu queria só confirmar. Já vou antecipar, então, porque o que acontece? Por enquanto, será um ponto de atendimento. Então, a equipe do 420, a equipe de Milho Verde, por exemplo, vai lá na Fazenda Santa Cruz para atender, para o pessoal não precisar vir. Vai ser mais ou menos no mesmo estilo. Mas, quando o governo federal credenciar a 10ª equipe, a gente vai fazer uma redistribuição diária. E aí é possível que a gente tenha, de fato, um posto de saúde que fique ali no Machadinho e que traga algumas outras pessoas, algumas outras comunidades da redondeza para ser atendidos ali. Mas isso é um projeto ainda, a gente está estudando, estou dando spoiler aqui, mas só ainda... esse ponto de atendimento já vai ser já vai ajudar fantástico. bastante. Muito obrigado, Karine. Obrigado, vereador Everson. Com a palavra, o vereador Rosimar, para a gente dar sequência aqui e não estender muito o nosso horário. Boa noite a todos. Karine, eu tenho só 3 questionamentos, mas esse não gasta me responder. O 4 que eu quero que você me responda. Sobre a vigilância sanitária, você falou aí. A vigilância sanitária, ela fiscaliza as barracas quando vende comida? Começa a dar uma olhada direito se ele fiscaliza 100%. Certo. Isso que é bacana. Outra coisa, o posto de saúde, ali em frente ao quartel, queria que desse uma olhada lá, fazendo favor. Mas uma olhada em que sentido, só para eu entender? Porque teve um questionamento que está muitas coisas assim, parede descascando, o lixo todo ruim, os móveis... Então, só dá uma olhada. E a terceira coisa, teve uma pessoa que trabalha num dos postos, me questionou que quando liga, algumas pessoas ligam para marcar alguma consulta, consegue rápido. Aí outras ligam e não conseguem. Eu queria só que você desse uma olhada a isso. Mas o meu questionamento, eu já tive com você lá falando sobre as ambulâncias. Sim. Você falou aí que tem 42 milhões da saúde. Você falou comigo que até que os carros, não tem carro, precisa, tal, beleza. Mas eu te questionei, os 2 para-brisas da ambulância quebrado, trocou um. Trocou. Trocou os 2, não trocou? Acho que foi um. Acho que trocou os 2, mas tudo bem. E uma ambulância, ela está com a porta caindo, não arrumou. Ela tem seguro, já tem há mais de 6 meses, cobrou do funcionário, recebeu, mas não arrumou, certo? Outra coisa, eu tirei foto da ambulância com um para-brisa quebrado, mandei para você. Sim. Tirei os pneus careca da ambulância, ambulância que viaja com um paciente, mandei para a Nondas ainda, falei que Nondas aí, depois trocou. O ônibus que estava na rodoviária, não esse da agora, viajando, estava com o pneu careca, que o Roberto, que eu mandei para a Nonda, no outro dia trocou, entendendo? E tem os carros da ambulância, peguei 2 vezes aí o que eu te perguntei lá que dia, que se podia trocar, você falou que trocava, e no final não trocou os para-brisas, trocou há poucos dias. Qual o questionamento? É dinheiro, não é? É falta? O que é? É só isso que eu queria saber. Você sabe que o transporte, esses 42 milhões é o que precisa para... O que a gente usou para rodar do jeito que rodou no ano passado, né? Que é pouco, essa é a verdade. É pouco. Mas a gente tem uma questão com os transportes que a gente precisa melhorar. E isso é uma coisa geral da prefeitura. Administrar frota é um problema grande, não é fácil, é um problema grande. Em relação às ambulâncias especificamente, hoje eu só tenho 2 ambulâncias que viajam. Se eu paro uma e acontece uma intercorrência e essa uma está viajando, é complexo. Então, a gente está comprando uma ambulância que também, com recurso estadual, que já mais de 1 ano e meio em conta, mas por conta de toda a burocracia da licitação,
só foi comprada agora. Essa ambulância foi comprada no último mês, não entregou ainda, deve entregar agora no próximo mês, né? Então, a gente vai ficar com 3 ambulâncias, o que vai dar um respiro para a gente, né? Mas tem questões que são, sim, financeiras. A gente está com uma van parada, inclusive, cujo conserto custou bem caro. A gente ainda se perguntou se valia a pena fazer esse conserto ou não, mas, na iminência de ficar só com uma van também, a gente avaliou que era necessário, né? Então, tem questões financeiras, sim, mas tem questões de organização da logística dos transportes também que pesam um pouco. A gente trocou agora os para-brisas dessas 2 ambulâncias, de fato, né? E essa porta, em breve, vai ser consertada. Já devia estar consertada, não está, mas em breve vai estar. Sim, a última palavra. A minha preocupação, porque ele está quebrado. Se ele acabar de quebrar, vocês vão pegar a ambulância e encostá-la no pátio. Verdade. Porque ela tem seguro, ela tem assistência de viagem, tem tudo. Vocês podem levar a BH, quando uma ambulância for para lá, trocar rápido, que fica lá, sempre está parada 4, 5 horas. É só isso, Sim. tá bom? Okay. Obrigado. Obrigado, vereador Rosimar. Com a palavra, o vereador Antônio. Boa noite, senhora Karine, a todos os vereadores aqui, colegas aqui presentes, a vocês que estão nos assistindo, ao secretário aqui, ao Marconi, à secretária Cláudia, ao chefe de gabinete presente aqui também, a você. Ficamos muito felizes com a presença de vocês aqui. O diálogo, a gente resolve muitas coisas. Como a senhora falou sobre a questão da saúde bucal, que é de fundamental importância para o município, a senhora falou que estamos com 9 consultórios funcionando. E a gente vê grande necessidade, a começar por Capivari, que é uma das menores comunidades, a demanda nos atendimentos. A dentista está se esforçando o máximo para fazer um trabalho de qualidade, mas a gente vê que ela está tratando a situação emergencial, e a situação que não é emergencial vai virando tudo emergencial por causa da demora. Então, eu vejo isso na comunidade de Capivari, vejo também em São Gonçalo, que a unidade é a mesma, em Milho Verde, ausente, e toda aquela região que eu convivo ali, as pessoas dizem que está na mesma situação. O que podemos fazer para a gente agilizar essa demanda? Eu tive conversando lá na Faculdade Diamantina de um convênio, onde estaria vindo estagiários. A princípio, a gente tentou um convênio que estaria um estagiário com um supervisor. Então, a possibilidade de contratação de mais funcionários, ou trabalhar dessa forma de convênio com a faculdade para vir mais pessoas para agilizar esse atendimento. A senhora acha que seria possível? Acho que contratar mais profissionais, no momento, a gente não consegue, porque a equipe de saúde da família, ela prevê e a gente recebe recurso para um cirurgião dentista. Então, a gente vai se ajeitando do jeito que é possível. Agora, o convênio com a universidade é possível, sim. A única questão é que estagiário ele nunca trabalha sozinho. Ele sempre precisa trabalhar ou com o dentista ou com um supervisor, né? Mas é possível, sim. É totalmente viável. Agradeço ao vereador Antônio. Algum outro vereador gostaria de fazer alguma pergunta? Não mais? Com a palavra, o vereador Roberto. Boa noite a todos. Karine, boa noite. Parabéns pelo seu trabalho. E quando você deu a liberdade de estar falando da farmacinha, eu também tenho uma grande preocupação com a Secretaria de Saúde, com a acessibilidade que ali se encontra para o usuário. E outra preocupação que eu venho ligando para Vossa Excelência é o atendimento ao funcionário da Secretaria, no qual com aqueles menos favorecidos, que é as pessoas carentes, que é as pessoas que vão ali para chorar o pão. E, às vezes, sai decepcionado, chorando, procura um vereador sequer para conversar, para ver se minimiza o problema. Funcionário daquela secretaria fala que não é para procurar o vereador. Isso eu acho que uma falta de respeito, porque o vereador, Karine, ele é eleito pelo povo. É ele que a população tem que procurar. É ali, eu não vou citar nome, que a senhora sabe, eu sempre ligo e falo os problemas, e a senhora, na medida do possível, a senhora resolve, mas são questões que a senhora tem que reunir com esses funcionários para que está atendendo todo mundo por igual. Porque, às vezes, as pessoas chegam ali despreparadas, já com problema de saúde, e saem com outros problemas. Então, isso eu tenho essa grande preocupação desse atendimento. Tá? Não vou falar
um todo, mas a senhora sabe, e a população que nos escuta nesse momento, demais vereador, sabe a quem se trata, que ele sensibiliza para que atenda as pessoas, seja justo, até pelo salário que eles recebem. Né? Então, que a senhora olha isso para nós, e também esses atendimentos rurais, tá? Onde que atende para cobrar desses médicos horário. Ah, sim. Horário, que médico é complicado você falar de médico, mas que eles cumpram um horário. Porque eles não estão cumprindo, certos lugares não estão cumprindo o horário. Então, e é dinheiro público que vai-se embora, às vezes, até 1h atende e vão embora, mas chega às 9h30, 10h da manhã. Então, já aconteceu vários, já foi punido, já teve médico que perdeu o trabalho por isso, mas que cabe cada um de nós, vereadores, também fiscalizar isso. E a população é o grande fiscal. A população pode estar trazendo a demanda tanto para a secretária, como para nós, vereadores. Como para nós, vereadores, para que possa estar resolvendo, porque olha o trabalho da secretária. Olha tantos números, tanta coisa que a cidade, quem vê, fala que não está acontecendo isso. Uma da secretaria, todas são importantes, mas para mim a saúde e educação é a mais importante do município, porque o que mais sofre também, secretário de saúde não é fácil. Então, senhora, está começando uma nova etapa, eu tenho certeza que essa casa a senhora vai estar, pode estar contando que aquilo para a saúde, ninguém aqui jamais vai botar o contrário, mas também nós deixamos para que a senhora possa estar cobrando dessas pessoas para que tenha um trabalho mais adequado. Quando o Rosimar colocou da ambulância, Rosimar, você colocou muito bem, não só a ambulância, os próprios carros alugados, os próprios carros que se rodam, que os motoristas tenham atenção, quando se fosse estar dirigindo deles. Porque se a gente tem cuidado com a gente tem cuidado com o carro para atender a população. Então, Karine, o trabalho está andando, eu tenho certeza que vai fluir muito mais que a competência de Vossa Excelência, e falar de um gestor, de um Nonda da vida, um homem que injeta, deu prioridade à saúde do Cerro, deu uma mudança total. Basta vocês verem, tem que ter vaidade e coragem. Isso aí, hoje parabenizo a secretária, mas eu tenho que parabenizar o prefeito por dar oportunidade à secretária trabalhar, que isso é raro no nosso Cerro. Muitas vezes se põe secretário só para pôr número lá, mas quem manda é o prefeito. Não. Quem manda é secretário com Nondas, quem manda é secretário. Aqui tem vários outros secretários. Você está reclamando dele, ele está batendo a caneta e deixa o secretário trabalhar. Isso é importante. Isso faz crescer, isso faz esse número aí cada vez melhor, o nosso Cerro. Então, parabenizar a senhora pelo trabalho, mas também deixar os meus parabéns ao secretário, ao prefeito, que sempre está desempenhando um trabalho e, com certeza, vai fazer um Cerro muito melhor para essas pessoas que aqui a gente mora, que aqui a gente escolheu para viver e aqui nós amamos. Então, secretário, muito obrigado pela sua presença, pelo número, não gastava, porque eu sei da competência de Vossa Excelência, mas o meu questionamento, eu faço questão de senhora estar cobrando de perto, reunir com os seus funcionários, porque é muito importante só ter pessoas do seu lado, pessoas que estão afim de levantar essa bandeira. Essa bandeira que está indo para frente, vão continuar. Não vão deixar um ou dois deixar diminuir. Nós temos que somar muito mais. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado todo secretário que aqui está. Cada momento, um secretário vai receber ou elogio da sua parte, ou vai ser criticado da sua parte. Porque tem secretário que está trabalhando muito, e tem outros que já não estão. Então, hoje nós vamos
Só parabenizar a senhora que está fazendo um belo trabalho. Agradeço o vereador Roberto. Como não tem mais ninguém para fazer nenhuma colocação, nenhuma pergunta, gostaria de parabenizar a secretária. É uma difícil missão que você assumiu, né, no dia que você aceitou ser secretária de saúde. É uma secretaria muito delicada, né, e, portanto, com muitos problemas. Parabenizar a sua nova casa de apoio, né, porque foi uma excelente assim, aquisição para o município. Né, vai ser de grande valia, a outra também era, mas essa, ficar específico, dedicada só ao município, foi uma grande conquista. Eu gostaria de sugerir só esse tratamento fora do domicílio, essas viagens, que você, né, olhasse com o município, né, se fosse possível, né, dentro das condições do município, que aumentasse o número de passageiros, o tamanho do ônibus para estar transportando o pessoal para Belo Horizonte, aumentando, sim, as vagas. A gente discutiu isso lá na Secretaria de Saúde, mas, de repente, conversar lá no município, se for possível, diante das dificuldades que a gente sabe que existe, né, e se aumentasse o ônibus, pelo menos, o número de passageiros, pelo menos 2 vezes por semana, aumentaria esse fluxo aí, que, quem sabe, facilitaria mais ainda o trabalho de vocês. Agradeço pela oportunidade. Eu quero agradecer também pela oportunidade e falar que eu, e aí estendo para a equipe da Secretaria de Saúde, a gente tem muito respeito pela Câmara de Vereadores. A gente entende que o nosso trabalho ele não é nada sozinho. Se a gente não der as mãos, se a gente não se juntar, se a gente não se apoiar, a gente não consegue bons resultados, né? Então, esse trabalho de parceria, ele, de fato, é fundamental para a gente conseguir aí caminhar e caminhar bem. Obrigada. Eu que agradeço. Pergunto aos senhores vereadores se dispensam o intervalo regimental. Não havendo manifestação contrária, então, darei o prosseguimento. Solicito ao senhor secretário que verifique o quórum. Confirmado o mesmo quórum do expediente. Declaro aberta a ordem do dia. O projeto de resolução 008 foi, a pedido dos vereadores, foi retirado de pauta. Coloque em única discussão o requerimento 013/2025, de autoria do vereador Everson Leão Simões, que requer o envio de ofício requisitando informações da Copasa. Está em discussão e, portanto, com a palavra o vereador Everson. Mais uma vez, boa noite a todos. Esse requerimento ele é mais sobre uma queixa, que é uma queixa constante de toda a população serrana, que se resume em Copasa. A população já está cansada de ser desrespeitada. O cidadão serrano paga uma alta taxa, um alto preço, por um serviço extremamente ineficiente, ininterrupto, ou seja, sempre está faltando, e, algumas das vezes, de má qualidade. Infelizmente, falar sobre a Copasa, sobre esses problemas, é chover no molhado, né? Mas nós, enquanto vereadores, nós temos a responsabilidade, enquanto representantes do povo, cobrar, buscar melhorias, fazer o que estiver no nosso alcance. E é o que nós estamos fazendo. Vamos ter audiência pública. E esse ofício, inclusive, as respostas vão ser debatidas na audiência pública, eu pretendo trazê-las também, e, se possível, até mesmo na possível CPI, para apurar o que está acontecendo. Porque o povo está cansado de ser feito de bobo. A Copasa só sabe fazer promessa e nunca coloca em prática as promessas feitas. E, quando coloca, não é o suficiente para resolver os problemas. Eu só vou colocar alguns pontos aqui desse requerimento, que eu vou solicitar as informações, que o relatório detalhado dos atendimentos realizados no sistema de distribuição de água e de tratamento de esgoto no município do Cerro nos últimos 12 meses, incluindo os registros de interrupções no fornecimento de água, ocorrência de falhas no tratamento de esgoto e respectivos motivos e providências adotadas. Plano de manutenções preventivas e corretivas, bem como investimentos programados para o ano de 2025 no município. Tempo médio de resposta às solicitações, reclamações e demandas apresentadas pelos usuários do serviço da Copasa. Esses 2 últimos pontos que eu citei, o plano de manutenções preventivas, corretivas e investimentos, porque a gente sabe que precisa de muitos investimentos e que, infelizmente, a Copasa não faz, ou se faz bem aquém do necessário, porque senão já teria resolvido o problema. E outro, o tempo médio de resposta às solicitações, porque a população também está cansada de usar um serviço que não funciona. Tem o 115, que é um serviço, o SAC da Copasa, como também o WhatsApp da ouvidoria da Copasa, e por muito tempo ele fica sem funcionar. No último período que ficou sem água a cidade, não estava funcionando, e isso é um desrespeito contra a população.
Isso fere o Código de Defesa do Consumidor, que também não é novidade a Copasa fazer. Então, é saber quais foram as reclamações que ela recebeu e quanto tempo ela demorou para resolver o problema, que na maioria das vezes também não resolveu de maneira definitiva. E outro também é informações sobre a existência de cláusulas contratuais de penalidade ou eventual aplicação dessas, caso já tenham sido adotadas em decorrência do descumprimento contratual. O contrato da Copasa é o contrato de 1900 e... Eu sei que ele vence em 2027 para 2028. Ele teve um aditivo contratual, era um contrato de 30 anos, se não me engano, de 97. E a gente sabe que o contrato, lá atrás, às vezes não foram colocadas algumas cláusulas até que venha punir a Copasa, só que nós temos os meios legais para fazer isso. Inclusive, tem um projeto de lei, uma lei que foi sancionada, de autoria minha de João Paulo, que multa a Copasa. E a Copasa tem que tomar vergonha. A população está cansada de ser feita de boba. E se a Copasa acha que nós, enquanto vereadores, nós não vamos atuar, nós vamos atuar sim. E eu vou atuar sim. O que tiver no meu alcance, eu vou fazer. E não tenho dúvidas que o que tiver no nosso alcance, a gente vai fazer. Porque é uma demanda que não é só minha, mas é da população serrana e que, se Deus quiser, a gente vai conseguir um resultado. E se não conseguir, infelizmente, porque talvez não vai depender somente de nós, mas o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Inclusive, vai ter um plano aí, né, vai ter audiência pública, eles estão com um projeto que chama Água dos Vales também, que, ao meu ver, não é a solução, muito pelo contrário, é um engano bobo, que, para mim, não vai resolver o problema, e nós vamos correr o risco de ficar por mais 25 anos com um serviço extremamente péssimo como é. Então, eu espero que a Copasa responda isso daqui, e até o final do ano vamos ver se ela vai cumprir. Porque, afinal de contas, aqui estou perguntando o que ela vai fazer até 2025, até o final de 2025, para melhorar. E até lá vamos ver o que ela vai fazer, e, caso contrário, que ela melhore o atendimento ou que ela saia do cerco. A população tem que ser respeitada. Ainda está em discussão. Não havendo mais discussão, eu coloco em única votação o requerimento. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Neste momento, passaremos à apreciação e indicações de autoria dos senhores vereadores. Coloco em única discussão a indicação 070/2025, de autoria do vereador Rosimar Ângelo Severino, que solicita a recuperação de via. Está em discussão e, portanto, com a palavra o vereador Rosimar. Seja breve, por favor. Boa noite. É só pedir para a secretária de obras, que tem ali uns buracos ali em frente, o leiteiro ali da oficina Sebastião. É só isso só. Tá bom? Obrigado. Ainda está em discussão. Então, não havendo discussão, eu coloco em única votação a indicação. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão a indicação 071/2025, de autoria do vereador Rosimar Ângelo Severino, que solicita a instalação de quebra-molas. Está em discussão e, portanto, com a palavra o vereador Rosimar. No Novo Rosário, eles estão pedindo lá que são duas ruas. São duas lá, a Rua Sabará e a Rua São João del Rei. É porque o pessoal passa lá de moto, tem crianças pequenas. Aí eles pediram lá 2 quebra-mola, uma em uma na rua e outra em outra. Tá bom? Ainda está em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em única votação a indicação. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que estão. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão a indicação 072/2025, de autoria do vereador Rosimar Ângelo Severino, que solicita a construção de escada. Está em discussão e, portanto, com a palavra o vereador Rosimar. Essa indicação, ali no Botavira, é porque lá era um caminho antigamente. Aí precisa que a indicação para fazer uma escada que sai no cruzeiro lá em cima, que é bem acessível para o pessoal que mora em cima, para descer para baixo, sair na área ali no centro, perto da rodoviária, ou subir, entendendo? Que é melhor do que fazer a volta toda. É uma escada lá, tá bom? Obrigado. Ainda está em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em única votação a indicação. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão a indicação 073/2025, de autoria do vereador Antônio Carlos da Cunha, que solicita a reforma de ponte. Está em discussão e, portanto, com a palavra o vereador Antônio Carlos. Boa noite mais uma vez. Essa ponte se trata de uma ponte no povoado de Serra da Bicha, povoado que muitas das vezes são esquecidos, e essa ponte faz ligação com o Pico de Itambé.
um dos picos mais altos de Minas Gerais e mais visitados, e com grande fluxo de turismo da região. Atende também ao transporte escolar e aos moradores de baixa renda que ali se necessitam. É uma ponte fácil de fazer, com a metragem de mais ou menos 3 metros de comprimento e com pedras de um lado e de outro. Então, o que faça fazer é só aquela parte de cima mesmo, é uma ponte muito fácil de fazer e que a gente coloca à disposição para estar contribuindo também o mais breve possível para estar solucionando a situação desses moradores e visitantes que por ali trafegam. Ainda está em discussão? Não havendo discussão, eu coloco a única votação, a indicação. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloque em única discussão a indicação 074/2025, de autoria do vereador Flávio Cardoso da Silva, que solicita a instalação de mataburro. Está em discussão e, portanto, com a palavra o vereador Flávio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores dessa casa. Cumprimentar os secretários aqui presentes, as pessoas aqui que estão aqui, que estão nos acompanhando pela rede social. Então, senhor presidente, esse mataburro é na comunidade de Barra da Cega, no qual solicito aí a secretária que possa tomar as providências, porque está muito perigoso o mataburro que está instalado, né? Então, está uma situação muito precária. E o senhor acompanhou na gestão passada, onde que a gente foi em vários pontos, né, tiramos foto, né, encaminhamos, e nada aconteceu, né? Então, aí eu deixo a conhecimento da secretária e ver o que o Poder Executivo possa fazer para nos ajudar dentro do possível. Sem mais, senhor presidente. Ainda está em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em única votação a indicação. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão a indicação 075/2025, de autoria do vereador Flávio Cardoso da Silva, que solicita a revitalização de ponte. Está em discussão e, portanto, com a palavra o vereador Flávio. Senhor presidente, essa solicitação é no ausente de baixo, no qual o senhor vereador Assis, o Antônio Carlos, né, tem conhecimento também dessa situação. É uma ponte que foi feita de tabuados, né, essas tábuas estão praticamente em falta, né? Tá até a questão de motoqueiro no trecho está muito perigoso. Então, a gente pede aí esse olhar especial lá para o ausente de baixo, que a gente possa sanar essa dificuldade junto com o Poder Executivo aí. Sem mais, senhor presidente. Ainda está em discussão? Com a palavra o vereador Antônio Carlos. Complementando aqui a palavra do excelentíssimo senhor Flávio, a gente vê realmente essa necessidade lá no ausente dessa ponte, sabe a dificuldade que o pessoal lá enfrenta, e fico feliz por a gente estar trabalhando assim nessa parceria. A gente que mora na região lá, está eu, Flávio e Assis, a gente conhece bem essa realidade dos moradores do ausente que passa por grande dificuldade, e a gente fica tanto feliz por estar colaborando dentro da possibilidade com a execução dessa ponte, o pedido dessa ponte, esperamos que em breve seja executado. Obrigado. Ainda está em discussão? Então, não havendo discussão, eu coloco em única votação a indicação. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão a indicação 076/2025, de autoria do vereador Flávio Cardoso da Silva, que solicita a aquisição de equipamento para posto de atendimento à saúde. Está em discussão e, portanto, com a palavra o vereador Flávio. Senhor presidente, aproveitar a secretária de saúde que está aqui presente, né, na segunda-feira, eu mandei uma mensagem, no qual ela me respondeu, mas eu não poderia estar entrando com essa indicação aqui, porque a pedido da comunidade da Fazenda Santa Cruz, dessa marca, onde os pacientes estão sendo atendidos em cadeira, né? Então, eu acho que falta um pouquinho de dignidade para aquela comunidade ali. E tanto criança quanto idosos, né, gestantes sendo atendidos em cadeira, né, é um absurdo. Aí a gente pede um olhar aí da secretária que possa atender aquela comunidade ali, no qual ela já até falou que está em processo de licitação, então vamos aguardar, mas deixa aí esse pedido aí ao Poder Executivo, à Secretaria, né, conhecimento aí do Assis, do Antônio também, essa situação, mas a gente, né, não poderia deixar de colocar aqui em plenário. Sem mais, senhor presidente. Ainda está em discussão?
Então, não havendo discussão, eu coloco em única votação a indicação. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que estão. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão a indicação 077/2025, de autoria do vereador Assis de Oliveira, que solicita instalação de manilhas. Está em discussão e, portanto, com a palavra o vereador Assis. Boa noite a todos, né? Então, essa implementação de manilhas em 3 barras, na Rua do Passageiro, o vereador Flávio, Antônio, ciente da situação, é bem crítica a situação, época de chuva, pelo qual está lá os material para poder fazer o calçamento, né, Frau? Está lá os bloquetes, meio-fio, mas não adianta colocar esses materiais sem poder fazer uma drenagem primeiro, vai ser um serviço perdido. Então, assim, nós contamos com um pouco de colaboração da secretária para poder estar nos ajudando nessas questões aí. Obrigado. Ainda está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em única votação a indicação. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão a indicação 078/2025, de autoria do vereador Assis de Oliveira, que solicita conclusão de calçamento. Está em discussão e, portanto, com a palavra o vereador Assis. Essa implementação desse calçamento lá no Mato Grosso, desculpa, Roberto, tampouco eu vou referir seu nome, é um pedacinho da rua Nossa Senhora de Fátima que falta um calçamento, não sei se o senhor lembra onde é, que está calçado um pedaço, falta poucas coisas, poucos metros para estar concluindo esse calçamento. Então, assim, está faltando uns 150 metros para poder concluir esse calçamento, então gostaria de dar uma atenção lá também no Mato Grosso. Obrigado. Ainda está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em única votação a indicação. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Eu declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão a indicação 079/2025, de autoria dos vereadores Assis de Oliveira, Flávio Cardoso da Silva e Antônio Carlos da Cunha, que solicita construção de ponte. Está em discussão. Com a palavra o vereador Assis. Essa ponte é no Baú. O vereador Antônio, o Frau também está ciente. Marconi também conhece, Marconi, você esteve lá no Baú. Na passagem da dona Maria Mercedes, são 2 idosas que tem lá. Eu, quando eu vou lá, quando o rio está cheio, é bastante tenso para a gente, que o carro não consegue passar no rio, eu tenho que passar, né? Então, é muito arriscado. Então, essa ponte não é muito complicado para fazer, não. Então, poderia dar uma ajuda lá para a gente também, no Baú. Ainda está em discussão. Então, não havendo discussão, eu coloco em única votação a indicação. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Solicito ao secretário da mesa diretora, o vereador Renés Vitorino da Silva, que assuma a presidência dos trabalhos da mesa diretora. Coloco em única discussão a indicação 080/2025, de autoria dos vereadores Assis de Oliveira e João Paulo Brandão Simões, que solicita calçamentos de vias. Aguardando a discussão dos vereadores, a palavra com os nobres vereadores. Assis. Então, essa rua que eu estou pedindo é lá em Boa Vista de Laje. A gente fala pouco de Boa Vista de Laje aqui, mas está precisando complementar também. Tem uma parte que é calçada e tem uma outra que não é calçada. Então, assim, aí, como diz, uma parte calçada, a outra não. Então, assim, poderia estar concluindo esse restante que falta lá para nós. Muito obrigado. Palavra com o vereador João Paulo Simões. Obrigado, vereador Enéas. Então, pessoal, essa indicação é simplesmente para a gente ter uma comunidade que é a Boa Vista de Laje, né? A gente tem um carinho muito especial, né? Dentro da medida do possível, que o prefeito consiga atender com esse calçamento lá, que é tão esperado para aqueles munícipes lá. Tá? Se puder dar essa atenção para aquele pessoal, a gente vai ficar muito agradecido. Obrigado, vereador Enéas. Palavra com o vereador Everson Simões. Quero parabenizar aqui o nobre colega vereador Assis, o presidente da Câmara, por essa iniciativa. Lá em Boa Vista, realmente, eles precisam, né, desse calçamento, que, sem dúvida nenhuma, vai melhorar muito o acesso para eles ali, né? A comunidade necessita, eu acho que ela clama e torce que isso venha acontecer. Então, parabéns, o Assis, né, o presidente da Câmara, João Paulo,
por essa iniciativa que, se Deus quiser, sendo atendida pelo Executivo, vai trazer um impacto positivo para aquela comunidade ali que tanto precisa. Ainda está em discussão. Não havendo discussão, coloco em única votação a indicação dos vereadores que aprovam e queiram permanecer como estão. Aprovado por 10 votos, nenhum ao contrário. Solicito que o vice-presidente, vereador Assis de Oliveira, assuma a presidência dos trabalhos. Eu coloco em única discussão a indicação 081/2025, de autoria do vereador João Paulo Brandão Simões, que sugere a criação de um programa municipal de mobilidade rural. Coloco em discussão. Com a palavra o vereador João Paulo. Obrigado, Assis. Então, essa é uma sugestão que eu trago para o município hoje. Lógico que ele irá avaliar as condições, mas nós temos vários produtores rurais que fomentam a economia do nosso município e, às vezes, qualquer atuação do município nas estradas particulares, consideradas particulares, elas vão na contramão da legislação. É uma indicação que eu faço para que crie um mecanismo para que a gente autorize por essa, de iniciativa do Executivo, para que a gente autorize aqui, aprove uma lei que dá amparo a essas pessoas, para que o município possa dar manutenções. A gente sabe as dificuldades do município, são várias, a gente está aumentando aí mais ainda uma demanda, mas aqueles munícipes, aqueles produtor rural, ele precisa de um carinho especial, e se a gente tiver legalidade para que possa ter a atuação do município nesse sentido, seria de grande valia para aquele produtor, que é uma base da economia da nossa cidade. Agradeço o nobre vereador Assis. Coloco em única votação a indicação, os vereadores que aprovam queiram permanecer como estão. Sendo assim, aprovado, 10 votos favoráveis, nenhum contra. Solicito o presidente, vereador João Paulo Brandão Simões, que reassuma a presidente dos trabalhos. Concluída a discussão e votação das proposições incluídas na ordem do dia, pergunto aos senhores vereadores se desejam fazer o uso da palavra para a apresentação de suas proposições verbais e considerações finais. Portanto, com a palavra, o vereador Assis tinha pedido antes, e na sequência, o vereador Ronivon. Com a palavra, o vereador Assis. Ô, Karina, queria te agradecer pela parceria que você tem com a gente aí, nesses anos aí. Antigamente, a gente andava no Uno, pequeno, nessas roças aí, era terrível. A gente perdia mais tempo empurrando os carros do que trabalhando mesmo. Queria também agradecer o Nondas, que às vezes a gente critica muito, mas então, a hora de elogiar tem que elogiar. Marconi esteve lá no baú, fizeram uma estrada bacana lá, muito bom. Os pessoal estão muito felizes. Queria agradecer também, nós tivemos no BH, Fravo, o senador Carlos Viana, o filho dele, Samuel Viana, me recebeu muito bem lá. Queria também agradecer o deputado Celício Trocel, que está dando a gente um apoio aí na ampliação do nosso posto de saúde lá, no horário estendido. Muito obrigado. Obrigado, vereador Assis. Com a palavra, o vereador Ronivon. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos presentes aqui, secretários, e todos os ouvintes da Rádio Mania. E que estão nos assistindo pelo Facebook e a rede social. Eu venho aqui, senhor presidente, trazer uma demanda que vem acontecendo no município e na nossa região. O que está acontecendo, que está deparando? Eu venho passando pela Estrada da Cachoeira, eu vejo. Venho passando pela Estrada do Lucas, eu vejo. Então, aqui eu quero mandar um ofício à Vigilância Sanitária para tomar as providências, porque a gente não sabe quem está fazendo. Açougueiros. Está aí na zona rural, matando boi, trazendo couro, mocotós, que é os pés dos boi, cabeças, e jogando no meio da estrada. A gente passa no meio da estrada, você vê lá aquela mundiçada de coisa lá jogada. Na Estrada do Lucas acontece toda hora. Na Estrada da Cachoeira, sentido ali, entre a Odilon de João Nondô, entre Joãozinho de Figena, naqueles altos ali, Ronaldo Carlito, é descarte deles. E no Lucas também, vários local aqui, perto da subestação da CEMIG, todo canto tem jogado. Córrego da Prata, sentido ali do Doutor Guido, também tem, sentido ali na Mumbuca. A gente vê aquela urubuzada na estrada, aquele fedor na estrada, e irresponsabilidade de açougueiro. Minha extensão do meu terreno,
na região do Lucas, hoje deve estar em torno de uns 3 quilômetros de extensão. Se julgar na minha propriedade, eu vou investigar e vou atrás e vou até a Polícia Ambiental, vou até a Polícia Militar para fazer retirar de lá. Mas na minha propriedade não julgou. Mas se jogar, eu vou atrás. Então eu penso aqui que a Vigilância Sanitária toma conhecimento disso e até avisa os açougueiros da cidade, que são gente da cidade. Não é gente fora que está fazendo isso, não, é gente aqui da cidade. Se eles vão lá matar aquele boi na propriedade, o dono da propriedade, então, que está vendendo para eles, se responsabiliza a assumir aquilo ali, jogar num buraco, num valo, um trem longe lá. Porque é uma coisa feia na estrada, uma coisa absurda e uma coisa que deixa mosquito para estar lá fora. Se você parar seu carro com o vidro aberto, o trem fica cheio de mosquito. Isso não pode acontecer, porque matar boi hoje no meio do mato já é crime. No município do Cerro tem isso ainda. Que hoje, na região de Sabinópolis, você vê lá, é diferente. Quem é um açougueiro de Sabinópolis, ele tem que matar seu boi no frigorífico. E aqui no município do Cerro, eles matam e jogam para a estrada fora, nas propriedades. Então, é uma coisa absurda que vem acontecendo. Então, eu deixo isso aqui e deixo a reclamação que a Vigilância Sanitária toma as providências disso. Outro assunto que eu venho aqui também tocar é sobre ali na entrada do Dr. Guido. A entrada ali do Dr. Guido, descendo sentido Cogra Prata e desce ali na fazenda do Dr. Guido, ali virou lixão. E nós temos um lixão aqui no Cerro Oficial, é aqui, depois do Machadinho. Quem quiser ver, pega o carro e vai lá. Assim que você entra ali no trevo, você pegou a entrada do Dr. Guido ali, você pega ali 30 metros para frente, eles vão ali com um caminhão de lixo e joga lá. É tudo tipo de coisa. É gente que faz limpeza de quintal e joga lá. Está uma coisa absurda. A prefeitura foi lá uma vez, tirou o que poderia com a reta escavadeira, tirou de lá e tudo. Pode ir lá que está dobrado. Então, tem que notificar e prestar atenção, saber, pedir a alguns moradores informação. Quem está fazendo isso? Que quem estiver fazendo isso, tem que buscar aquilo ali por conta própria e trazer e pôr no lixão. Porque lá em casa, na minha roça, na minha propriedade, tudo que eu não quero, que eu não posso jogar lá no meu quintal, que eu não quero, não jogo. Qualquer coisa que seja. Eu tenho um saco lá, vou juntando, mar na boca, põe na minha picape, vou lá no lixão. Pode perguntar a qualquer funcionário lá se não vê eu chegando. É caco de vidro que quebra, garrafa que descarta, o que não possa ser degradado por lá, que vai impactar no meio ambiente lá, papel de bala, tudo que eu jogo num saco lá e trago para jogar lá. Por que a pessoa se trouxe até naquele ponto, ele não pode ir ao lixão levar? Isso aí é irresponsabilidade acabando com a nossa região. Agora, minha última proposição verbal vai ser um agradecimento que eu quero mandar, um ofício, ao presidente do Hospital do Cerro, o José Maria Pinguim. Segunda-feira passada, em torno de umas 7h30 da noite, eu recebi uma ligação, na verdade, chamei um chamado pelo WhatsApp, de um senhor chamado Matheus, que é da cidade de Perdões, Minas Gerais, e mora em Curvelo, que estaria no hospital passando mal e não estava sendo atendido, e ele estava com medo de ser um infarto, porque ele estava com dor no peito, tinha sofrido até umas outras questões lá de saúde. Aí me ligou, porque eu sou cliente dele há muitos anos, e ele vende café aqui na cidade, todo mundo vê ele no mercado, anda de camisa amarela, eles andam sempre de 2 no caminhãozinho branco. Me ligou o que eu poderia fazer por ele. Eu falei assim, eu pensei de todo jeito, o que eu posso fazer? Ligar para médico não adianta, porque o médico só atende se for chamado pela triagem. E ele não tinha sequer se triado lá ainda, e tinha mais de 40 minutos que tinha chegado no hospital. Liguei para o Zé Maria, mandei uma mensagem para ele. Zé Maria, o que eu posso fazer por ele, tal, que ele é da cidade de fora, está aqui no Cerro, hospedado na posada, e aconteceu esse problema com ele e tal. Menos de 5 minutos, a Maria ligou lá no hospital, ele foi atendido. No outro dia de manhã, me mandou mensagem, 5 horas da manhã, agradecendo. E, graças a Deus, tudo passou em paz. Então, quero agradecer ao presidente pela essa força que ele deu, pelo empenho que ele fez, porque ele atendeu na hora certa, porque também estava no horário de troca de plantão, talvez nem a culpa lá da equipe do hospital, mas o presidente deu as cartas dele, resolveu o problema, e o rapaz foi atendido. Muito obrigado, senhor presidente. Só isso mesmo. Obrigado, vereador Ronivon. Com a palavra, o vereador Rosimar. Ô, Karine, eu quero que a senhora dê uma olhada da vigilância sanitária das barracas, porque tem barraqueiro aí que o pessoal reclama, fala assim, olha, aqui no Cerro não tem, não? Eu falo, tem, mas fiscaliza como deve ser, porque é alimento, comida, as pessoas às vezes adoecem. Tá bom? Só isso, obrigado. Eu quero pedir
a secretária, porque na Fazenda Santa Cruz, segundo o que eu fiquei sabendo, tem uma pia que sai água lá, cai atrás da escola. E precisa de um joelho de 40 e 2 tubos para ligar e tirar a água atrás da escola que fica empoçada. Tá bom? E muito mais agradeço a todos e obrigado. Obrigado, vereador Rosimar. Com a palavra, o vereador Flávio Cardoso. Senhor presidente, novamente agradecer a presença dos secretários. Sejam bem-vindos à casa de vocês, né, as pessoas que estão aqui. Senhor presidente, eu gostaria de deixar aqui a minha preocupação com as ruas do Distrito de São Gonçalo. É que nem eu falei, a máquina teve lá, sanou as dificuldades da rota escolar. Mas as ruas estão lá. Buracos, buracos. O calçamento está dando paliativo hoje, mas não vai ser o suficiente. E essa preocupação só vem aumentando, porque a cobrança chega no vereador. Então, se chega no vereador, a gente tem que trazer aqui para casa, colocar conhecimento, né, do Poder Executivo, da secretária. Ela tenta fazer o trabalho dela dentro do possível, eu não posso criticar o trabalho dela, mas deixar conhecimento para que ela possa, né, olhar essa situação do distrito. Porque, se a gente for olhar mesmo a questão de calamidade, está o município em geral. E a minha preocupação, ela vem se arrastando dentro de São Gonçalo, enquanto as estradas rurais, né? A Santa Cruz, ela é rota escolar, a Colônia é rota escolar. E por que não atendeu ainda essa questão? O Ministério Público está cobrando, sim, mas então tem que olhar todas as rotas escolares. Porque a cobrança chega até a gente, e a gente tem que trazer aqui para essa casa, né? A gente está com a presença da secretária de Educação aqui, e então eu trago aqui e peço que tenha um olhar para aquela comunidade, porque tanto o Santa Cruz pega o Boqueirão, Barra da Cega, para sair o Milho Verde. Então, a gente tem que dar, né, esse acesso para os nossos alunos, para os estudantes. Então, eu deixo aí, nesse pedido aí, a Secretaria de Obras, que nem que vai lá, faz um paliativo, que nem fez a estrada do Engenho, mas que faça. É de grande valia para a comunidade. Sem mais, senhor presidente, eu agradeço. Boa noite. Obrigado, vereador Flávio. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos. Boa noite mais uma vez, agradecendo aqui a presença do secretário aqui mais uma vez com a gente e dizer que essa casa está sempre aberta, de portas abertas para vocês. E aproveitar aqui também o chefe de gabinete e falar com eles da importância da valorização dos funcionários públicos. A gente está sabendo que está tendo muito chefe, cada vez chefe na prefeitura, estão tendo muito chefe, e alguns servidores públicos estão sendo desrespeitados no seu serviço. Isso me causa indignação. Tem alguns que merecem ser chamados a atenção, pode ter, mas eu conheço muitos trabalhadores, a galera que sustenta o município de Cerro com as máquinas aí, que a gente conhece como galera da produção, a gente trabalha com o Ilazano e sabe da dignidade das pessoas. A gente acompanhou de perto, então foi no dia a dia, foi de 7 às 4 a gente acompanhando essas pessoas, então eles merecem respeito, tá aquele ditado que o chefe sempre manda, mas as pessoas merecem respeito. Então, fica aqui a minha indignação com isso que eu vejo que está acontecendo e espero que passem a respeitar mais esses funcionários. E agradecer também ao excelentíssimo senhor prefeito Nondas, a secretária de Obras, que a gente falou tanto aqui das estradas vicinais e pediu tanto para a comunidade de Capivari, para aquela região, e chegou a patrolar e sanou um pouco da dificuldade, e que está lá mais ou menos vamos para a segunda semana, e com mais uma semana a gente, mesmo com a dificuldade de falta de manutenção no equipamento, vendo lá como o operador está se dedicando ao máximo para estar trabalhando, e arrumando as ruas de Capivari, que já foi patrolada, precisa muito ser feito ainda, mas um pouquinho do paliativo foi feito, e essas demandas espero que seja atendido, e acredito que até na próxima semana
A gente está sempre insistindo com a secretária para deixar a máquina lá mais um pouquinho, e eu acredito que até na próxima semana a gente já libera essa máquina da comunidade de Capivari para sanar as dificuldades das outras comunidades. Que é isso que eu falo. A gente, como vereador, aquela questão de ficar segurando muito máquina na comunidade, ou representante aí ficar segurando, esquecido das nossas comunidades, não. Vamos finalizar o mais breve possível para liberar os maquinários para outras comunidades, que todos precisam. O município é muito grande e as máquinas são poucas. Então, fico feliz, não foi caminhão, mas vamos agradecer ao povo que foi com a Patrol, e como estamos no período da seca, já sanou bastante dificuldade, vamos sanar mais. Então, agradecendo aí ao secretário, ao prefeito por essa oportunidade, e vamos continuar firme, e agradecendo demais vocês pela presença. Espero que volte mais vezes aqui, para a gente estar dialogando de perto, porque isso faz o município crescer. Esse conjunto que a gente tem de diálogo, ver a nossa situação aqui e respondendo as nossas mensagens, que a gente sabe a dificuldade de telefone fixo que está tendo na prefeitura, e respondendo a gente, e a gente vai seguir longe e vai resolvendo aos poucos a demanda desse município, e vamos fazer um grande trabalho com a presença de Deus. Sem mais, senhor presidente. Obrigado, vereador Antônio. Com a palavra, o vereador Everson. Mais uma vez, boa noite a todos. Cumprimento novamente, né, os secretários, o chefe do gabinete do município. Gostaria de parabenizar a Karina pela bela explanação, que explicou super bem, né, os investimentos que estão sendo feitos aí. A gente enxerga, né, e sabe que precisa, né, de melhorar cada vez mais. Né, saúde tem que ser prioridade. E tem muita coisa para melhorar, né, Karina? Mas, se Deus quiser, as coisas vão andando. Inclusive, citar, né, o que o João Paulo citou, o presidente, sobre uma necessidade que é importante de aumentar o número de vagas, né, para transporte dos pacientes em tratamento fora de domicílio. Inclusive, tivemos o João Paulo, o presidente João Paulo, juntamente com o nosso nobre colega Dico, né, que conversamos sobre isso lá. E te agradecer, né, pelo atendimento lá. Gostaria também de tocar, né, fazer se possível, um ofício mesmo, sobre a questão das limpezas, da limpeza do nosso município. Infelizmente, a gente tem sofrido muito com isso. E eu imagino que não somente a gente, mas também o secretário, né, que a gente sabe que a mão de obra talvez não seja tão suficiente, que eu acredito que o problema é que talvez seja a mão de obra, e que a cidade, infelizmente, fica muito suja, e às vezes a gente recebe cobranças, a gente recebe demandas, a gente caminha para Rodrigo, que extremamente solícito nos responde. Mas quem sabe por que não contratar, né? Eu já até fiz uma indicação nesse sentido, mas para melhorar isso daí, que é uma demanda que a gente sempre recebe, né? Gostaria, inclusive, de até parabenizar o nosso colega Rosimar, que ele recebeu algumas mensagens, a gente está num grupo, né? E o pessoal mandou mensagem para ele, para nós, sobre a situação de uma ponte lá da comunidade do Mosquito, que já tem até um processo de licitação para construir, mas eu vi que ele correu atrás, pediu apoio, né, pediu junto ao Nondas para que fizesse intervenções, e pelo que eu até vi uma nota, vai começar a fazer um paliativo ali, né, e parabenizar, né, o colega, porque é isso que é o nosso papel. O nosso papel como vereador é fiscalizar, é representar a população. Nós estamos legalmente constituídos como vereadores, representantes do povo, é o mesmo de nós recebermos uma procuração de você que votou em nós, para que nós pudéssemos representar vocês. E esse é o nosso papel. E, inclusive, também gostaria de agradecer, né, ao nosso prefeito Nondas, sobre uma demanda lá da comunidade do Borrocão, posteriormente ali Pedra Redonda, né, um mataburro que teve ali, que precisava de fazer sua retirada, ele pediu à equipe, né, para que pudesse fazer essa retirada desse mataburro. Gostaria de salientar que ainda faça necessário, extremamente urgente, dar uma manutenção na via ali, que está muito ruim, cheia de buracos, né, mas gostaria de agradecer o prefeito pelo atendimento dessa demanda. E eu gostaria de falar que nós, enquanto legislativo, nós trabalhamos em comum com o executivo. Ainda que sejam dois poderes distintos, mas é importante essa harmonia. E, assim, né, eu vou citar nomes que eu, particularmente, eu sou extremamente bem atendido. A própria Karina, né, ela sempre solicita, ela nos atende. A gente teve um probleminha de comunicação lá no início, né, que foi uma coisa que, por uma falta de comunicação, não teria acontecido, né, aquela questão da ambulância, a prefeitura pedindo. Eu também fiz a solicitação, o nobre vereador Dico parece também, mas sempre solicita, e eu louvo a Deus pela sua vida ali na secretaria. A Cláudia também, super educada, está aqui também, super atenciosa. Vou lá, coitada, eu canso ela também, a beleza dela, que sempre eu estou indo lá também, mas super educada, atenciosa, nos atende. E é isso aí. Na última reunião, né, eu acho que quase todos os vereadores aqui reclamaram a mesma coisa. E, às vezes,
O que dá a entender para mim é que parece como se nós estivéssemos numa batalha, às vezes. E não tem que ser isso. Nós estamos aqui para representar o povo, seja o legislativo com o executivo, e, em harmonia, buscar soluções, buscar melhorias. E alguma das vezes que eu tenho sentido é que falta um pouco da comunicação. E eu vou citar alguns exemplos, um exemplo positivo, vou citar mais uma vez o exemplo do secretário do Meio Ambiente, Rodrigo, que é um secretário muito bom, inclusive. Sempre quando a gente leva para ele uma demanda, ele fala, olha, a gente vai atender, mas a gente está atendendo num lugar X, num lugar Y, a sua demanda vai ser atendida após a segunda demanda, porque a gente tem outras demandas anteriores. E isso faz toda a diferença. E às vezes que você recebe um não, até o próprio Rodrigo às vezes, olha, não dá. Mas o não também é resposta. E essa falta de comunicação do legislativo com o executivo, às vezes, é o que gera talvez um mal-estar. E a população, ela não entende com razão, porque a população ela cobra nós, vereadores. Cobra, vai lá, cobra novamente. Só que quando a gente não tem uma resposta, você vai falar o quê com o cidadão? E parece que você não está fazendo o seu papel. Mas se a gente tem essa comunicação, aí eu vou dar um exemplo. Secretaria de Infraestrutura e Obras. Comunica com a gente entende que são recursos finitos, que não tem como atender de imediato toda a cidade, principalmente as estradas rurais, que as demandas maiores da comunidade rural são estradas, são mais de 1.500 quilômetros de estradas rurais, mas comunique. Só que às vezes acontece que a gente recebe uma comunicação, uma resposta, talvez meio que padrão, e que não é o suficiente, principalmente para o cidadão que está esperando, que está sofrendo com aquele problema. Ah, não, está na programação, mas qual é a programação? Apresenta, fala, olha, está na comunidade A, vai para a comunidade B, posteriormente vai para a comunidade C. Eu nunca trabalhei com estradas, não tenho conhecimento para falar isso. O nosso novo presidente aqui fez um bom trabalho, quando ele esteve na frente lá da coordenação da equipe, ele sabe como que faz. E, às vezes, mesmo eu não trabalhando, mas eu acredito que quem tem experiência na área, ele sabe, olha, esse serviço, eu vou precisar de 30 dias para executar esse serviço. Mas vamos levar em consideração que aconteça algum pormenor, alguma eventualidade, vamos colocar mais uns 10 dias, vai ser 40 dias. Aí, às vezes o morador ele vai levar uma demanda, mas está sendo feita a execução de uma obra ou de um serviço que vai demorar uns 40 dias, talvez tenha um outro serviço que está para fazer também, que vai demorar talvez uns 30 dias, e posteriormente vai resolver ou vai atender a sua demanda. Comunica com o vereador que ele vai repassar para o cidadão. Só que quando você não repassa para o cidadão a situação e essa programação, o cidadão fica sem resposta e fica parecendo como se nós não estivéssemos fazendo nada. E isso é frustrante às vezes. Principalmente porque nós, ainda que fôssemos oposição, porque nós não somos, aqui a maioria, ou melhor, aqui todos são situação. Né? A gente tem um novo colega, Dico Serafim, ali, e é um político que eu vejo que é um cara que está certo. Para que ser oposição? Para que ser contra? Sendo que pode abraçar e trabalhar junto, porque quando você é oposição a algo, você é contra algo, e quando você é oposição a algo que talvez está funcionando, que está funcionando, você é contra o povo. E ele faz um trabalho muito bacana, eu até brinco com ele, que ele é uma oposição gourmet, com todo respeito, digo. Mas é isso aí, é trabalhar em conjunto. E, às vezes, a falta da comunicação gera um mal-estar. E nós que estamos sendo cobrados, qual a resposta que a gente vai dar para o cidadão? E também priorizar. Né? Teve a questão do... a cidade está em situação de emergência. Não é só um local, não é por conta somente de um local que está em situação de emergência. Vale deixar bem claro isso. Tem vários trechos que estão em péssimas condições. E uma coisa que também eu acredito que poderia ser divulgada, eu até estive conversando com algumas pessoas do Executivo, é sobre recursos. Chegou recurso? Não chegou recurso? Porque, às vezes, fica algumas conversas paralelas também, e que a população, como ela não tem uma comunicação ou uma resposta sobre isso, ela fica sem entender, e uma mentira contada muitas vezes, às vezes, se torna verdade. Eu sei que parece que não chegou o recurso. Entrou em situação de emergência, mas, pelo que eu fiquei sabendo, chegou um recurso ínfimo, um recurso que não resolve praticamente nada. Comunica. Comunica com a população, comunica com a gente para a gente dar essa resposta para a população. E quando tem alguma demanda, atenda a demanda. Eu falo que se o Executivo trabalhar junto com o Legislativo, as coisas vão melhorar demais para a nossa cidade. Às vezes também parece que tem a questão da vaidade. Não fui eu que tive a ideia de como solucionar um problema, eu não vou executar porque não foi eu que tive ideia. Poxa, mas quem está perdendo com isso é a população. Nós estamos aqui, nós somos servidores públicos. Eu fui eleito,
os demais vereadores também, o nosso prefeito foi, o secretariado não foi, os outros funcionários não foram, mas eles estão ali porque são alguns de confiança do Poder Executivo, do prefeito, outros são cargos efetivos. Só que se nós, enquanto servidores públicos, o que é servidor público? Servir o povo. Se nós pensarmos que nós estamos trabalhando pelo bem da nossa cidade, as coisas podem melhorar. E esquecer um pouco, talvez até um ego, uma vaidade, que, de certo modo, não vai resolver nada. Né? E eu vou falar uma coisa aqui, que eu entendo que o nosso Estado, nosso país é um Estado laico, mas eu sou cristão. E isso me mexeu muito comigo esse dia, para eu falar algo aqui, não tem nada a ver com a... só para finalizar minha fala, mas, custe o que custar, eu jamais deixarei de professar minha fé. Deus é maravilhoso demais. E eu sei que eu estou falando isso para alguém, não sei para quem, mas Deus tocou no meu coração. Descanse no Senhor, Deus chama muito. Seja você quem for que precise receber isso hoje. Não há tempestade que não tenha fim. Jesus acalma a tempestade, Jesus te ama. Que Jesus te abençoe e que a nossa cidade seja uma cidade que já é e que continue sendo cada dia mais uma cidade próspera e abençoada por Deus. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço. Obrigado, vereador Everson. Com a palavra, o vereador Roberto. Senhor presidente, eu vou ser breve, viu? Só na fala da secretária da Saúde, eu deixei de pedir um apoio, ao mesmo tempo uma cobrança. Como foi alugada uma casa muito boa em Belo Horizonte, que é a Casa de Apoio, nós já estamos precisando de uma casa de apoio em Diamantina. E aqui também, no Cerro. Às vezes as pessoas chegam de madrugada e moram na zona rural, não tem como ir. Principalmente, hoje, o sofrimento maior as pessoas... vou dar um exemplo, Capivari, que vai no ônibus, que chega aqui tarde da noite, uma dificuldade no frio, as pessoas vêm de Capivari para estar buscando... Vou dar um exemplo, Boa Vista de Laje, que o ônibus está passando para a MG10. Então, Karine, a gente já está precisando de uma casa de apoio, tanto aqui quanto em Diamantina. Para que possa... Eu estou dando exemplo, Antônio, eu dei um exemplo de Capivari, mas, da mesma forma, São Gonçalo, mesma forma no Lucas, né? Milho Verde, Ausente, Baú, Pedra Redonda, que o pessoal, às vezes, não tem carro, e amanhece o dia na rodoviária. Ali a gente trabalha, ali a gente vê, a gente presta o que a gente tem naquele momento, que nem a gente tem para a gente, né? Mas, já pensando nisso, dessa casa de apoio. E hoje, senhor presidente, não é dia de cobrar de outro secretário, mas eu queria deixar um recado para a Cláudia, né? Porque para fiscalizar esses ônibus escolares, equipe, que a gente é um fiscalizador. Mas, de antemão, acho que tem uma comissão, né, Cláudia? Tem uma comissão, e eu estou vendo ônibus que não tem condições de andar com os alunos. Certo? Porque eu acho que o Ronim já vê essa cobrança há mais tempo, de outro mandato, e hoje, senhor presidente, o senhor pode ver aí as condições dos nossos alunos, os ônibus que estão andando. Isso é muito preocupante, é um ônibus que dá para cortar uma perna de uma criança, e o município, não sei se renovou o contrato com aquela firma, tem que fiscalizar, porque se não está dando certo, tem que trocar. Mas os ônibus estão sucateados. Tem ônibus bom rodando. É o que eu falo sempre. Nós temos ônibus também de qualidade e ano bom no nosso pátio. Podia ter um aproveito melhor com essas localidades mais próximas, tá? De estar conduzindo. Nós temos um ônibus nosso bom rodando, e com pessoas que cuidam, e eu vou dar ida no pátio para a gente ver o ano do carro, para a gente estar vendo o que faz. Agora, essa cobrança essa linha escolar, de forma importância, e eu vou estar entrando no ônibus, senhor presidente, filmando, porque está demais. Basta os vereadores ver que vai achar vários defeitos, de pneu a lata. Vidro quebrado. Estou errado, não?
Entendeu? E o dinheiro, a educação vem. Então, eu vou deixar isso, mas depois eu vou dando a cobrando melhor, vou estar filmando, vou ver o que faço. Então, senhor presidente, muito obrigado. Agradeço ao vereador Roberto. Para a gente finalizar, eu gostaria hoje de parabenizar a secretária de Obras por ter ido de perto, né, ver a demanda lá na região do Mosquito, acompanhar a demanda lá na Mumbuca e também na região do Lucas. Realmente está sendo feito um bom trabalho. Espero que a gente consiga agilizar para atender as outras regiões, mas ela está de parabéns e por ter feito ter dado essa ida lá para verificar de perto a situação. O prefeito ele enfrenta diversas dificuldades nesses 10 milhões previstos de gasto aí que nós tivemos, né, com esse decreto que foi feito o decreto de calamidade. Acho que, se não me engano, ele deve ter recebido isso, se recebeu uns 200 mil, não tenho certeza, mas está previsto, né, para dar essa manutenção, esse valor todo, e nós não temos o dinheiro. Ele está fazendo, basicamente, uma mágica, né, espremendo daqui e dali, até mesmo para tentar conseguir suprir essas dificuldades que está na zona rural. Mas eu agradeço a todos pela presença, senhora secretária, os demais secretários, os vereadores, e desejo uma boa noite a todos e declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.